Bom dia, para a honra e glória do Senhor, aqui estamos mais uma manhã para ouvir, para falar acerca da palavra de Deus. Palavra essa que tem o poder para curar, para sarar, para libertar, para levantar o homem de qualquer tipo de situação. Essa palavra que Deus irá falar comigo e com você nessa manhã, será para nos restaurar, para nos levantar, para nos edificar na presença dEle. Ele é o nosso Deus. Ele tem cuidado de nós e dos nossos. Ele não nos desampara, Ele nunca nos deixa só. Ele sabe o que nós precisamos. E antes mesmo de abrir os nossos lábios, Ele já vem com a providência. Quando você pede algo para Deus, Ele já havia providenciado, porque Ele é longânimo. E isso quer dizer que a providência dEle chega na hora certa, no momento certo. Deus vai falar com você. Então fique atento, porque o que Ele tem a dizer para você mudará completamente toda a sua história. Em nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és santo, Tu és lindo, Tu és maravilhoso e soberano. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos conduz, que nos ajuda, que nos fortalece, ó Deus. Tu és tão lindo, Tu és um Deus tão poderoso. Tu és um Deus tão maravilhoso, Pai. Rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, Deus. Aqui estamos, Pai, e apresentamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Deus. Entregamos tudo em Tuas mãos, porque é só o Senhor quem sabe cuidar, só o Senhor é quem pode nos ajudar, só o Senhor é o nosso Deus, só o Senhor é o nosso Pai, ó Pai. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa os nossos momentos de fraqueza, ó Deus. Somos falhos e errantes, mas nós não queremos permanecer desta maneira, Deus. Queremos, precisamos da orientação do Senhor, da ajuda do Senhor, da força do Senhor, ó Deus. Tu és santo, sublime, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Rendemos a Ti, Deus, tudo o que temos e tudo o que somos. Fala conosco, Senhor. Conduza-nos no caminho do Senhor, na perfeição do Senhor. Abra os nossos olhos. Ensina-nos, Pai, a ser manso e humilde de coração. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o plano perfeito do Senhor para as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos fazendo o estudo do livro de Isaías e hoje nós estamos no capítulo 32 e nós vamos fazer a leitura no versículo 2. A palavra de Deus vai dizer assim: cada homem será como um abrigo contra o vento e um abrigo contra as tempestades. Será como um rio que corre no meio de um deserto. Será como a sombra refrescante de uma grande pedra numa terra castigada pelo sol quente. Então, finalmente, os olhos se abrirão novamente. Os que quiserem poderão ouvir livremente a sua voz. O Senhor, nesta manhã, Ele está confirmando para mim e para você o Salmo 91. Lá no Salmo 91, Jesus, o Senhor, Ele diz para mim, Ele diz para você: aquele que habita
No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Entenda que é aquele que habita, é esse homem. É esse homem que Isaías está dizendo que ele será o homem, ele diz, o homem que será como um abrigo. No Salmo 91, Deus, ele diz para mim e para você, ele é este homem. Aqui, Isaías está dizendo que é o homem que faz do Senhor o seu abrigo, ele será um abrigo. E um abrigo é muito necessário aqui nessa terra. É por isso que nós precisamos colocar a nossa fé em Deus, para que possamos estar debaixo desse abrigo, porque ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, pode ser um homem, pode ser a mulher. Deus, ele não faz acepção de sexo. O que ele quer é fé, fidelidade, obediência. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, quando eu e você confiamos em Deus, colocamos a nossa fé nele, a nossa confiança nele, nós podemos descansar. Nós vamos descansar em Deus, mas pessoas irão olhar para nós e vão querer descansar em nós. Por que elas vão querer descansar em nós? Porque elas estão vendo a presença de Deus. Mas nós precisamos dar o entendimento, trazer, esclarecer o entendimento dessas pessoas, mostrando para elas que nós somos influências, sim, mas que elas precisam buscar na fonte, que é Deus. Mas toda vez que Deus, ele encontra um homem, uma mulher, que confia nele, que faz dele o seu refúgio, que faz dele a sua fortaleza, esse homem e essa mulher será influência aqui na Terra. Pessoas vão olhar e vão querer o que ela está dizendo, o que ela está fazendo, no sentido de ver Deus. Entenda que uma coisa é ter inveja, é você querer pegar o que a pessoa tem. Outra coisa é você querer ser como a pessoa é. Jesus, ele disse, ide e fazei discípulos. Quando eu e você passamos a presença de Deus, verdadeiramente, estamos fazendo discípulos. E esses discípulos precisam ser conduzidos a Deus. Olha o versículo aqui como diz, cada homem será como um abrigo contra o vento e um abrigo contra as tempestades. Ou seja, quando você passa a presença de Deus, quando você consegue ser influência de Deus, quando as pessoas estiverem passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma tempestade, elas vão querer vir até você. Elas vão querer buscar um conselho seu, porque elas sabem que o conselho que vem de você não é seu, é de Deus. Você foi lá na fonte para buscar, para ajudar, para ser esse abrigo no dia da tempestade, para ser esse discípulo que irá discipular outros. Foi o que Jesus mandou nós fazermos. E há muitos que estão fazendo isso maravilhosamente bem. E Deus está se alegrando com muitos que estão cumprindo o chamado de Deus. Estão sendo abrigo no deserto para muitos.
Aqui a palavra de Deus continua e ela diz: será como um rio que corre no meio de um deserto. Entenda que tudo o que uma pessoa precisa no meio de um deserto é um rio. Um rio que corre água. Água representa vida. Vida é representado por Jesus. Ele deu a própria vida dele para que eu e você tivesse vida. E ele está dizendo, olha, você pode representar a água. Eu, Deus, Jesus, é a água viva. Mas eu e você, quando nos aproximamos de Deus, quando fazemos dele o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nós vamos representar essa água. E esta água é para que as pessoas sejam saciadas, como eu e você saciamos as pessoas, dizendo a palavra, ensinando a palavra, mostrando o que está escrito na palavra, ensinando as pessoas a viverem, porque não adianta conhecer, não adianta ser hipócrita, ouvir e não fazer, cobrar e não fazer. Nós precisamos ensinar e viver. Assim é um discípulo. Ele ensina e ele vive. Ou seja, ele é um testemunho vivo. E ele continua testificando e os seus discípulos irão querer ser como ele, porque ele é como Jesus. E assim iremos seguindo o nosso Mestre, Jesus, rumo ao Pai. Aqui a palavra continua e diz, será como a sombra refrescante de uma grande pedra numa terra castigada pelo sol. Se você estiver num sol quente, tudo que você quer é encontrar uma pedra que dê uma sombra. É isso. É isso que eu e você somos quando vivemos a palavra. Não só quando sabemos, mas quando vivemos a palavra de Deus. Somos essa pedra que dá sombra àquele que precisa. Mas nós precisamos lembrar de algo e não podemos esquecer nunca. Aquele que ensina, aquele que é uma sombra, ele precisa buscar muito mais. Aquele que ensina, ele precisa viver muito mais. Aquele que ensina, ele precisa ser o testemunho de Cristo. É tão bonito ensinar, mas viver é essencial. Aprender com a palavra. O que fazer, como fazer, é o melhor que podemos fazer. Porque nós, de nós mesmos, não sabemos nada. Então precisamos sempre buscar. Sempre que você ver a história de Cristo, você irá encontrar Ele nas madrugadas nos montes, se enchendo. E durante o dia, ensinando, se esvaziando. Um saco vazio não alimenta ninguém, mas um saco cheio servirá como essa sombra no deserto, que eu e você possamos buscar para sermos sempre cheios para alimentar outros. Nunca esqueça de buscar por você. Nunca esqueça de se alimentar. Nunca esqueça de se fortalecer. Porque quando damos, estamos nos esvaziando. Precisamos ter um momento de nós nos enchermos
para que nós não sequemos. A palavra de Deus, ela termina dizendo, então, finalmente, os olhos se abrirão novamente. Entenda que há pessoas com os olhos fechados. Há pessoas querendo fazer, mas estão cegas. Os olhos estão cobertos de escama. E nessa manhã, o Senhor quer dizer para você ensinar, você precisa ser cheio. Você só consegue passar o que você tem. Se não tiver nada, nada será passado. Mas se você estiver buscando a presença de Deus, como Jesus buscava nas madrugadas, com certeza você vai passar o que Deus quer que você passe. Ele finaliza e ele diz: os que quiserem poderão ouvir livremente a sua voz. Entenda que ao ensinar, ao ser usado, não queira colocar os seus pensamentos na cabeça das pessoas. Não queira colocar a sua visão de entendimento na cabeça das pessoas, mesmo que seja acerca da palavra. Nem num familiar, nem num amigo, em ninguém. Quem convence o homem do seu erro, do seu mal, da justiça, é o Espírito Santo. Não somos nós. Nós somos influências. Se nós vivemos, eles vão querer. Se nós fazermos, eles vão querer fazer. Então, o exemplo, ele arrasta as pessoas. A imposição afasta. Não queira impor. Seja influência. A influência, ela faz, ela vive, ela mostra. Somente. Nem Jesus desrespeitou o livre-arbítrio de cada um. Aqueles que vão querer ouvir, glória a Deus por eles. Mas também há aqueles que não vão querer ouvir. E nós precisamos aprender a respeitá-los. Porque eu só vou conseguir o que eu buscar. Eu só vou conseguir aquilo que eu quiser buscar. O que eu não quiser buscar vai ficar estagnado. Vai estar o tempo inteiro ali. Mas se eu não quiser, nada vai acontecer. Mas se eu for em busca, tudo vai mudar. Não sou eu que faço a diferença na vida do outro. Eu mostro a diferença na minha vida. Isso é que faz toda a diferença. Mostrar, não impor. A imposição afasta. O testemunho atrai. É o fazer que vai atrair pessoas para fazer o que você está fazendo. Carregar a presença de Cristo. É isso que eu e você precisamos fazer. É com isso que nós precisamos focar todos os dias. Carregar a presença de Deus. Fazer o que Jesus fazia é o que eu preciso fazer. Para que outros queiram o que eu estou levando. A presença de Deus. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela. No nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fala aos nossos corações. Deus, Tu és santo. Tu és lindo, sublime, poderoso, ó Pai. Aquele que habita no esconderijo do Senhor será influência. Influência para muitos, Pai, ó Deus. A nossa sociedade está precisando de influências de Cristo. Discípulos de Cristo, Pai, ó Deus.
Clamamos a misericórdia do Senhor sobre a nossa nação. Clamamos a misericórdia do Senhor sobre as nossas escolas, Pai. Clamamos a misericórdia do Senhor sobre a vida dessas crianças, Senhor, que saem dos seus lares para aprender, Deus, para aprender aquilo que irá ajudá-las a viver, a ter uma vida melhor, Deus. E quantos são aqueles que estão com medo de levar seus filhos para a escola? Quantos são aqueles que estão com medo, Deus, de ir até o ensinamento? Seja da palavra, seja nas escolas, oh Deus. É no nome de Jesus, na autoridade que o Senhor me deu, Pai, que eu repreendo toda a ação diabólica, Pai, que está por trás de tudo isso, Deus. Eu sei, Pai, que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão do Senhor. Se tudo isso está acontecendo, Pai, é porque pessoas deram legalidade, Pai, para que tudo isso acontecesse nas escolas. Oh, Deus, mas eu sei que a oração de um justo, Pai, ela vale muito em seus efeitos, Senhor. E eu convido o teu povo, Deus, que é justo, há muito justo nesta terra, Pai, que estão fazendo a tua vontade, que estão buscando o teu querer, que estão fazendo aquilo que o Senhor está pedindo, Deus. Eu convido esse justo a se levantarem num clamor a favor das escolas, a favor do ensinamento, Pai. Oh, Deus, a favor, Deus, dos discipulados, Pai, que o Senhor está levantando nas escolas, Pai. Que toda ação diabólica seja paralisada, Pai. Que toda ação de morte seja expulsa no nome de Jesus, Pai. Porque nós confiamos num Deus que é abrigo, nós confiamos num Deus que é a água da vida, nós confiamos num Deus que dá sombra e refrigério para a vida dos teus filhos. E eu sei, Deus, que há muitos filhos do Senhor orando e clamando a ajuda e a misericórdia do Senhor na vida, principalmente dos teus pequenos, porque deles, Deus, é o reino dos céus. Oh, Deus, proteja, Deus, guarda os teus filhos, os teus pequenos, Senhor. Que este clamor, Deus, possa ser fortalecido por muitos outros, Deus. Que este clamor, Pai, venha servir como escudo nas escolas, Deus, para que o projeto do Senhor, de discípulos do Senhor, seja avançado a cada dia, Pai, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que possamos servir como esse escudo, como esta água, como este rio de águas vivas, dentro das escolas, do lado de fora, em oração, que Deus possa cumprir o que Ele tem para a vida de cada criança, de cada adulto, de cada um que quer ouvir a voz dEle. E que eu e você seja sempre esta pessoa que quer ouvir, que quer ser influência para adultos, para crianças, para orar, para clamar, para ser a barreira que Deus precisa aqui nessa terra. Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilha ele com outras pessoas, que outras pessoas possam ouvir e se unir a nós em um clamor, neste momento em que há muitos e muitas crianças necessitando de um clamor, de homens e mulheres que buscam ser discípulos de Deus, que possamos ser estas pessoas unidas em oração. Não importa onde você estiver, levante um clamor, peça a Deus a proteção dEle sobre as escolas, sobre os pequeninos dEle, porque o reino do céu é deles. E eu e você precisamos proteger as nossas crianças em oração. E assim eu e você iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.